A graça e a paz, meus irmãos, do nosso Senhor Jesus. Mais uma escola bíblica dominical classe única, no estilo online, onde você pode aí fazer as ponderações nos comentários. A gente vai tentando interagir aí à medida do possível. Hoje, então, nós temos andado, na verdade, pelas marcas de uma igreja saudável, né? Então, hoje, vamos olhar para a segunda dessas marcas apontadas aí, inclusive por um dos livros que temos usado como base, junto com a revista da Escola Bíblica Dominical, Marcas de uma Igreja Saudável. Tem um livro, 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do Mark Dever, como os irmãos bem sabem. Indico a compra desse livro e a leitura de cada membro aqui da nossa igreja. Certo? Então vamos ter uma palavra de oração e dar início, então, à nossa reflexão dessa manhã. Oremos. Bondoso Deus, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, Senhor. Entregamos esse tempo nas tuas mãos, pedimos a tua direção. Nos dá um coração ensinável, nos ajude, Deus, a trilhar um caminho na humildade e de modo a glorificar o Teu nome. Ó Senhor, nos ajude a considerar o próximo superior a nós mesmos também. E assim oramos, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a primeira das marcas que nós vimos na semana passada, né, de uma igreja saudável, é a pregação expositiva, né? Apontada ali pelo Mark Dever, é a pregação expositiva, que basicamente é o tipo de pregação que, em termos bem simples, de acordo com a definição do autor, né, expõe a palavra de Deus. Né? Então, ela toma determinada passagem da Escritura, explica e, em seguida, aplica o significado da passagem à vida da congregação, à sua própria vida. Né? Então, essa é a dinâmica da pregação expositiva. Então, no entanto, ainda mais importante do que o modo como nós nos dispomos a estudar a palavra é sobre o que estudamos. Então, não é apenas a maneira como nós ensinamos. Então, a pregação expositiva que se vale aí desse eixo, né? Expor a palavra, explicar o sentido, aplicar esse sentido da palavra nas nossas próprias vidas, na vida de todos que nos cercam, né? Mas o que nós estudamos. Então, a maneira como ensinamos é importante, mas o que ensinamos é o que garante um andar saudável para qualquer igreja. Então, a verdade é que não basta então o empenho por expor toda a Escritura se não considerarmos a teologia bíblica. Teologia bíblica que é a segunda marca de uma igreja saudável. Então, do contrário, nós interpretaremos aí versículos isolados, dando-lhes o significado que nós desejarmos. E este é um veneno mortal para qualquer igreja. Então, a teologia bíblica exata é uma teologia fiel ao ensino de toda a Bíblia. É confiável e interpreta com exatidão em relação ao todo e nunca de forma isolada determinado texto ou determinado tópico temático. Então nós precisamos entender a verdade de Deus como um todo coerente que não se contradiz. E isso é fundamental, então, na hora de estudar a palavra. Então uma igreja saudável será capaz de decidir em que assuntos as Escrituras exigem concordância plena, em que assuntos a palavra, né, as Escrituras permitem discordância e em que assunto elas permitem uma liberdade, vamos dizer assim, completa. Há essas distinções, né? E a gente, com maturidade, vai crescendo, vai aprendendo a distinguir os vários tipos de assuntos aí. Ou seja, há espaço para discordâncias sobre o que não é crucial ou vital para a vida da igreja, ao mesmo tempo que é inconcebível discordâncias no que é essencial. A salvação pela fé na obra de Cristo, por exemplo, é essencial e indiscutível. Já a concordância em relação ao batismo ou à estrutura da igreja não são essenciais para a salvação, embora, né, sejam aspectos importantes para as questões de saúde, vamos dizer assim, da igreja, de certa forma, né? Então, outro exemplo, todos nós devemos concordar que Cristo voltará. Mas as diferentes opiniões sobre o momento exato da sua vinda
não são imprescindíveis, nem impossibilitam de andarmos em unidade, né? Apesar aí do sistema escatológico que cada um de nós possa ter, né? Então, mas fato é que todos devemos concordar que ele voltará, né? Então há coisas essenciais, há coisas que podemos andar em discordância, mas que não são heresias, né? E aí temos que aprender na maturidade, aprender a dialogar, aprender a conversar, a considerar o outro superior e a reconhecer que precisamos realmente da intervenção do Espírito Santo e de Deus para nos trazer luz e entendimento a respeito das Escrituras, né? Então, outras questões práticas, elas também são de menos importância nessa questão, nessa lógica do discordar e do não e do poder andar junto discordando, né? Por exemplo, se nós somos a favor ou contra o desarmamento, por exemplo, né? Então seria um tema que a gente poderia aí discutir e cada um ter a sua opinião e não necessariamente ter algum confronto aí, né? Que nos impedisse de andar juntos, né? Mas ter opiniões distintas mesmo. Então, o princípio apontado por Dever aqui é o seguinte: quanto mais perto nós chegamos ao âmago, né, da nossa fé, tanto mais unidade nós esperamos ter em nosso entendimento da fé, ou seja, unidade na sua doutrina bíblica, né? Então, quanto mais perto ali das questões cruciais, mais unidade nós devemos ter, né? Então, a igreja primitiva, ela se expressa, né, se expressou nestes termos: nas coisas essenciais, unidade; nas coisas não essenciais, diversidade. E precisamos aprender, né? Em todas as coisas, amor, né? Saber lidar aí com as opiniões diversas, os posicionamentos até teológicos, né, que temos e que não beiram a heresia, é claro. Então, uma teologia bíblica que considera a visão global das Escrituras é que nos capacitará a fazer uma distinção correta do que é essencial e do que é secundário, né? Nos livrará, então, de ter uma visão teológica míope, que faz doutrina com um único versículo, sem considerar a visão do todo revelada por Deus na palavra. E nesse sentido, então, todo cristão deve ser um teólogo, no melhor e mais íntimo sentido da palavra, né? O que Dever vai afirmar. Então, se as igrejas devem ter boa saúde, os seus membros precisam comprometer-se em ser teólogos de acordo com a sua capacidade, com aquilo que Deus tem dado também de dons e talentos e a capacidade mesmo até intelectual mesmo para cada um de nós. Mas todo cristão deve ser um teólogo nesse sentido. Então, diante dessa informação, é preciso se desprender de qualquer preconceito em torno das ideias sobre teologia, fazer teologia, né? Às vezes o pessoal vai tomando uma posição como se teologia fosse algo ruim, fosse algo que fosse minar o corpo, né? Vai esfriar o relacionamento com Deus, né? Uma visão distorcida, né, sobre o saber, sobre a busca pelo entendimento bíblico, né? Então, o que é teologia? Então, de forma simples trata-se do pensamento e discurso a respeito de Deus. Então, nenhum cristão pode evitar a teologia. Há um outro livro que eu também estou utilizando aqui como fonte para o nosso pensamento de hoje, né? Um livro que foi organizado aqui pelo Packer, pelo Peterson, Hermenêutica, uma abordagem multidisciplinar da leitura bíblica. Hermenêutica, a maneira como você interpreta as Escrituras, que princípios que temos que ter em mente. E o Packer, então, ele afirma: o assunto da teologia é Deus, o Criador, né, o Senhor vivo, conforme Ele é no seu relacionamento com tudo quanto não é Ele mesmo, inclusive nós. Então, o assunto da teologia é Deus. Então, se você, inclusive se nós pensarmos naquela máxima, né, fazemos o que fazemos porque adoramos o que adoramos, então nós podemos concluir que tudo que gira em torno da concepção que temos
a respeito de Deus, né? Tudo gira em torno dessa concepção que temos a respeito dele, porque fazemos o que fazemos, porque adoramos o que adoramos. Então todos nós somos teólogos no sentido de que nós precisamos considerar a perspectiva de Deus e quem Ele é em tudo o que nós pensamos, em que nós falamos e fazemos, né? Então assim, quando você fala alguma coisa a respeito de Deus, você está agindo como um teólogo. Quando você pensa sobre Deus, você está sendo um teólogo, né? Então, o interessante é que a nossa omissão em relação a essas questões também reflete uma postura em relação a Deus e a sua palavra. Então, qualquer pessoa que fala a respeito de Deus é teólogo, em certo sentido, né? De modo que a questão, então, como bem nos lembra ali Dever, né? A questão então central não é se nós vamos ser teólogos, mas sim se nós vamos ser bons ou maus teólogos, porque todos somos teólogos, né? Então, se nós vamos ser fiéis e responsáveis de modo bíblico, né? Então essa é a questão. A questão, em outras palavras, é se nós vamos teologizar, fazendo declarações, então, a respeito de Deus, né, à luz daquilo que a Bíblia diz ou de conformidade com aquilo que nós gostamos de pensar, né, fruto da nossa herança herdada, muitas vezes, religiosa. Então, a teologia, enquanto ciência, ela escuta, julga e deixa a Bíblia falar, segundo as suas próprias categorias, a respeito da totalidade da vida. Ou seja, quem quiser ser um bom teólogo deve curvar-se diante da autoridade das Escrituras. E eu já afirmei que todos nós somos teólogos. Então, quer ser um bom teólogo? Então você deve partir do pressuposto, né, de que as Escrituras é a autoridade última, primeira e última, que deve ditar a maneira como nós pensamos, como nós emitimos a nossa opinião. A nossa opinião não importa. A nossa opinião ela precisa ser construída à luz das Escrituras. E isso, nas palavras de Packer, né, envolve, então, aprender e esforçar-se a fazer 4 coisas. Captar a sua mensagem, captar a mensagem da Bíblia, entronizar as suas doutrinas, aplicar a sua sabedoria e compartilhar as suas verdades, as verdades da Bíblia. Então, em relação a captar a sua mensagem, implica em notar tudo quanto é dito a respeito do que Deus fez, está fazendo e pretende fazer no seu senhorio sobre tudo e sobre todos. Entronizar as suas doutrinas implica em correlacionar as posições e propostas cristãs, né, históricas com o testemunho bíblico. É olhar para as circunstâncias e ver o que a palavra de Deus fala a respeito disso, né? E aí a gente entronizar, né, colocar no seu devido lugar as doutrinas bíblicas a despeito das circunstâncias, dos pensamentos, das filosofias que nós vamos evidenciando ou que a igreja foi evidenciando ao longo da história. Então, isso para quê? Para verificar se há alguma questão que precisa ser ajustada e não a Bíblia ser ajustada, mas os nossos pensamentos e as construções dos nossos pensamentos é que precisam ser ajustados. Aplicar a sua sabedoria, então, relaciona-se à tarefa de aproveitar a revelação que Deus fez dos seus valores, né, planos e mandamentos para ter orientação prática, para vivermos o hoje, para vivermos o agora. E compartilhar as suas verdades, a verdade bíblica, né, é a tarefa aí de comunicar o que foi aprendido a fim de edificar os crentes, de instruir os incrédulos, corrigir, então, noções distorcidas e refutar argumentos anticristãos. Então, nós devemos nos empenhar em aprender e nos esforçarmos nesses 4 pilares aqui apontados por Packer para que a gente cresça no desenvolvimento e reconheça a autoridade das Escrituras. O autor ele faz essa afirmação de que nós devemos aprender e nos esforçarmos a fazer essas 4 coisas,
relacionando a importância da leitura bíblica. Olha que interessante, né? Em outras palavras, Packer sugere que a teologia e a leitura da Bíblia são uma coisa só. A teologia boa é boa leitura da Bíblia, pois trabalha simultaneamente nessas 4 tarefas que eu acabei de mencionar aqui. Então essa concepção ela é importante, por quê? Porque ela nos permite ter uma compreensão sobre o que consiste a chamada teologia bíblica. O que consiste? Então o alvo da teologia é conhecer e contar a verdade. Se a gente olhar para as 4 dicas ali, né? Toda a verdade e toda a verdade quanto nós possuímos a respeito de Deus. Tal verdade abrange a plena revelação bíblica da obra, vontade e caminhos de Deus, centraliza-se na pessoa e no lugar do Senhor Jesus Cristo. Então a teologia bíblica é uma das marcas de uma igreja saudável, porque significa dizer que uma igreja que busca ter essa marca está compromissada com o estudo da Bíblia, considerando o todo. E não apenas pérolas, né, que você vai salientando conforme o seu surge aos seus olhos ou toca o seu coração. Não apenas essas pérolas que são palavra de Deus, que é bênção de Deus sobre as nossas vidas, mas é o considerar o todo da Escritura. E não apenas um versículo isolado, um pensamento isolado. Então, este estudo da Bíblia, ele considera ou compreende algumas áreas, né, algumas distinções que a gente poderia, que é denominadas, né? Então, sejam elas: a teologia sistemática. A teologia sistemática, ela consiste então no agrupamento dos temas dispostos na Bíblia. Há várias teologias sistemáticas, né? A do Gruden é uma delas, mas a sistematização temática, né, de vários assuntos da palavra de Deus. Mas para a teologia sistemática ser bíblica, ela vai precisar fundamentar os seus argumentos na lógica da teologia bíblica, que considera o desenrolar de uma história contada por Deus. Que mais uma característica da teologia bíblica é olhar para as Escrituras como esse desenrolar de uma história contada por Deus. Então, a sistemática ela será de grande valia se ela reunir em si as conclusões da exegese, da teologia bíblica e da teologia histórica. Caso contrário, ela poderá ser apenas uma coleção de versículos fora de contexto, né, abrindo espaço aí para o que deveria ser chamado, então, segundo Packer, de filosofias sistemáticas, né, e não teologia sistemática. Então, este estudo, então, diligente que nós precisamos ter, considerando o todo, ele olha assim com bons olhos para a teologia sistemática, desde que este agrupamento destes temas, né? E aí, por exemplo, a teologia sistemática ela vai organizar assim, vamos falar sobre o Espírito Santo. Vai reunir todos os versículos que falam a respeito do Espírito Santo, né? Vai reunir todos os versículos que falam sobre o ser igreja, a organização, né? A escatologia e por aí vai, né? Dentro de determinadas temáticas ali. Mas este estudo, então, compromissado, considerando o todo, ele compreende a teologia bíblica. O que a teologia bíblica consiste, né? Ela sintetiza, de certa forma, também no mesmo caminho da sistemática, né? E organiza as descobertas da exegese de modo temático e também histórico. Né? Então, o pensamento por trás da teologia bíblica, ele precisa ser estruturado buscando responder às seguintes perguntas. Qual é a mensagem total de cada escritor bíblico a respeito disto ou daquilo, ou a respeito de Deus, a respeito da piedade? É uma pergunta importante fazer. Qual que é a mensagem total de cada escritor bíblico, né? Por isso que é importante como que nós estudamos a fé nos escritos de Paulo, o que ele fala sobre a fé.
e obras. Fé e obras nos escritos de Paulo. Fé e obras nos escritos de Tiago, né? Então, o que esses autores, como que eles colocam ali e, ao mesmo tempo, tem a noção do todo a ponto da gente afirmar com toda certeza, sem sombra de dúvidas, que não há contradição entre um ou outro. Porque a noção que temos que ter é do todo. Uma outra pergunta aí que devemos buscar responder quando que estrutura a teologia bíblica. Qual é a mensagem total da Bíblia inteira a respeito destas questões? Né? A gente sabe que a Bíblia ela tá ali organizada numa revelação progressiva, né? Hoje nós temos toda a palavra de Deus que ele desejou revelar para nós e temos então toda a revelação nas nossas mãos. Mas os próprios apóstolos, né, quando eles estão andando com Jesus ali nos primeiros momentos, qual é a Bíblia deles? A Bíblia o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não existe, ele vai se construir, né, vai ser escrito, inspirado pelo Espírito Santo, né? Mas qual é a palavra, a Bíblia que esses homens têm? É o Antigo Testamento, né? O Novo Testamento vai surgindo de forma progressiva. Deus vai revelando o seu plano soberano, o mistério que antes estava oculto, revelado, dá discernimento para os apóstolos, né? E aí, então, hoje nós temos essa revelação completa. Outra pergunta, qual porcentagem da revelação total é pressuposta pelo autor individualmente ao dizer aquilo que ele está dizendo? O autor bíblico, né? Que noção que ele tinha? Quando o salmista ele está falando, né, que a alma dele... a noção que o salmista, por exemplo, tem em relação à morte, né, à eternidade. Né? Qual é a noção que ele tem quando ele está escrevendo aquele salmo? Qual a noção que nós temos agora, uma vez que temos toda a revelação em mãos? Então, todas as questões a respeito do interrelacionamento entre o ensino de uma das partes das Escrituras e o ensino da outra parte são examinadas pela teologia bíblica. Então eu junto os ensinamentos ali e consigo então ter o todo. Isso parece básico, mas é tão negligenciado por tantos de nós, né? Por tantas igrejas. Então irá salientar que a teologia bíblica ela passa pelo entendimento bíblico de Deus em seu caráter e na sua maneira de lidar conosco também. E assim ele apresenta as principais linhas da grande história da Bíblia. Então a palavra de Deus ela não é uma coleção de máximas filosóficas, né? Ela tem uma unidade. Né? E ele vai apresentando para nós, então, as principais linhas dessa grande história da Bíblia, que às vezes nos falta, né? E demora, inclusive, para a gente chegar a ter essa noção global e ampla das Escrituras. Precisamos investir tempo lendo a palavra, né? Precisamos investir tempo estudando a palavra. Então, ele resume em apenas 5 palavras. A Bíblia ensina que Deus é Criador, Santo, Fiel, Amoroso e Soberano. Ele vai estruturando a teologia bíblica com base no caráter de Deus, em quem Ele é, e o quanto a gente precisa considerar quem Deus é, como que Deus se revela na sua palavra. Então, a teologia bíblica, ela nos ajuda a entender a Bíblia como um grande livro constituído de vários livros menores que contam uma única grande história, que não se contradiz, que tem começo, meio e fim, escrito pelo mesmo autor, o Espírito Santo de Deus, capacitando vários homens ao longo da história em diferentes momentos, né? Então, o herói, ponto central dessa história de capa a capa é Jesus Cristo. Então nós precisamos ter em mente que Deus nos conta progressivamente uma história do Éden à Nova Jerusalém. E ele faz isso por meio dos pilares, e aí eu achei interessante, porque as 5 palavras levantadas pelo Dever no livro 9 Marcas, né? Criador, Santo, Fiel, Amoroso e Soberano, elas se encaixam perfeitamente nos pilares da cosmovisão cristã. Criação, queda, redenção e consumação. Nós devemos aprender a fazer uma leitura de mundo com base nesses pilares.
Criação, queda, redenção e consumação. Pensar a vida com base nesses pilares. Pensar em quem somos com base nesses pilares. E eles estão relacionados ao que Dever também apresenta ali como as principais linhas da grande história da Bíblia. Então, a criação, né? Então ele apresenta ali o Deus Criador, a queda relacionada à ideia do Deus Santo, a redenção está ligada ao caráter de Deus, porque esse Deus é fiel, é amoroso, e a consumação eu relacionei com o caráter soberano de Deus que ele aponta ali. Então, a criação, né? A história relatada na Bíblia nos mostra com clareza que Deus é um Deus que cria e um Deus que elege. Ainda que não possamos entender plenamente tudo que envolva, né, tudo que está envolvido nisto, é inegável que este é o ensino da Bíblia. E isso afeta a maneira como nós entendemos a Deus e a maneira como nós entendemos a nós mesmos. Eu separei um trecho aqui que eu quero ler para vocês, do livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, páginas 64 e 65, que é quando ele desenvolve essa primeira linha principal da grande história da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus criador. E eu quero que você perceba, né, como ele fala com tanta clareza o desenvolvimento dessa história. Não vai ser toda, mas como a Bíblia apresenta uma história coerente que precisa ser considerada e entendida por nós quando nós vamos nos dispor a ler a Bíblia. Por isso que não posso ler de forma isolada. Então perceba aqui, preste atenção. O Deus da Bíblia é um Deus criador, né? Primeiramente, começando onde a Bíblia começa, vemos que Deus é um Deus criador. Ele criou o mundo e um povo especial no mundo. Às vezes, a Bíblia é apresentada como uma coletânea de sentimentos éticos elevados. Mas quando as pessoas a descrevem dessa maneira, posso apenas supor que elas nunca a leram. Se você já leu a Bíblia, sabe que ela está cheia de história. A maior parte da Bíblia é uma longa história a respeito do que se passa com Deus e com o mundo que ele criou. Sei que muitas pessoas se aborrecem com a história bíblica no momento em que a mencionamos, mas essa história é admirável. Começa com o nada e este nada se torna alguma coisa. Isto é mais admirável do que podemos imaginar. Depois que o nada se torna alguma coisa, Deus faz a primeira criação inanimada. Em seguida, ele cria a vida animal e, finalmente, faz o homem e a mulher à sua própria imagem. Encontramos a história do Jardim do Éden, depois a história da queda, e a partir desta, vemos as coisas entrarem em declínio. De Caim a Noé, tudo é desintegração. Em seguida, temos o dilúvio, e depois de Noé, a desintegração novamente, até o tempo da Torre de Babel. Continuando, vemos Deus chamar Abraão. Aqui começa a história especial de Deus, criando um povo particular para si mesmo. Depois de um breve tempo de prosperidade, Israel cai em séculos de escravidão. Então há o êxodo, quando o povo recebe a lei e entra na terra prometida. Há um tempo de confusão na época dos juízes, depois o reino estabelecido sob o governo de Saul e Davi. Salomão, o filho de Davi, assume o trono depois da morte de seu pai, e após Salomão, seu filho Roboão ocupa o trono. Em seguida, encontramos a nação dividida em dois reinos, o do norte e o do sul. A idolatria se torna mais e mais comum. Por meio dos assírios, Deus acaba com o reino do norte em 722 a.C., e depois de um pouco mais de 100 anos, o reino do sul, Judá, é destruído pelos babilônios. Assim, os hebreus foram exilados para a Babilônia durante várias décadas, até que retornaram para Judá e reconstruíram Jerusalém e o templo. É neste ponto que acaba o Antigo Testamento, relatando a história dos remanescentes dos israelitas necessitados, dignos de compaixão, reduzidos à completa dependência. Portanto, você percebe que o Antigo Testamento nos provê não de uma teologia desencorpada a respeito de Deus, não de uma lista de ideias filosóficas, mas sim de uma revelação específica e realista de como e quem Deus é. Achei interessante a maneira como ele vai construindo, tecendo para nós de uma forma bem sucinta, né, o desenrolar dessa história, dessa linda história, né, do Antigo Testamento ali, que culmina no Novo Testamento.
né, que acaba explicando muita coisa do Antigo, as promessas em torno do Messias. Então perceba, né, como que isso, a teologia bíblica, que é essa noção do todo, que é essa noção da Bíblia como uma revelação por meio de uma história que tem a ver com a revelação de quem Deus é, que nos mantém alicerçados na boa doutrina, porque nos impede de pegar fragmentos sobre a pessoa de Deus e criar doutrina e fazer coisas tão doidas, né? Então, a criação revela esse Deus criador que está contando essa linda história, né? Aí a queda, ela aparece ali, e eu estou relacionando ela com a segunda palavra que Dever apresenta, né? O Deus Santo. Se nós devemos entender toda a história da Bíblia, então nós temos de entender não somente quem Deus é, né? E ele é um Deus criador, mas também que ele não é um Deus moralmente indiferente, como algumas pessoas imaginam que ele seja. Deus não está desinteressado da sua criação. Então nós percebemos que existe um Deus que tem paixão por santidade. E essa paixão então causa um problema. Isso tudo nas palavras do Dever, né? Esse livro é muito bom. Causa que problema? À medida que ele procura um relacionamento conosco. Mas nós somos o quê? Pecadores. Nós caímos. Daí a necessidade então da expiação, porque o pecado nos separou de Deus. E eis que surge a pergunta então. As pessoas são basicamente más ou boas? Com base nessa história contada por Deus aqui. Então, isso determina a maneira de pensar sobre o que a igreja precisa fazer, né? E aí, se você pensa que as pessoas são intrinsecamente boas, então a igreja é apenas um lugar que nós procuramos encorajamento e talvez o aprimoramento da nossa autoestima. Isso são palavras do Dever, viu? Mas se você pensa que algo está radicalmente errado com o ser humano, se pensa que nós estamos espiritualmente mortos, culpados diante de Deus e separados dele, então a igreja precisa apresentar o evangelho com clareza. Então note, né, uma noção a respeito de Deus e a cosmovisão bíblica a respeito da queda muda a maneira como nós agimos como igreja, a maneira como nós evangelizamos, a maneira como nós aconselhamos, a maneira como Deus quer que a gente se comporte, como nós tratamos os nossos próprios pecados, né? Então percebe, são cosmovisões completamente diferentes. Então, um Deus santo, um homem pecador. Não tem como, né? E aí aparece, então, a terceira palavra aí, apontada por Dever, né? A Bíblia ensina que Deus é fiel. Deus é fiel. E aí está relacionado à ideia, a cosmovisão bíblica a respeito da redenção. Deus é o grande criador que fez o mundo. O nosso pecado causou uma ruptura em sua criação. Mas durante a história, Deus planejou revelar o quê? A sua glória ao seu povo. Então, basicamente, tanto o Antigo como o Novo Testamento nos ensinam que o Messias real, sofredor, é a única esperança. Jesus revela como Deus pode perdoar a nossa impiedade e, ao mesmo tempo, punir o culpado por meio de Cristo. Ele é o cumprimento fiel das promessas de Deus, o Senhor Jesus. E aqui dentro também deste eixo da redenção, um outro atributo de Deus, Deus amoroso. Jesus é aquele que assumiu a nossa culpa, né, e foi punido por causa desta culpa. Então Deus cumpre todas as suas promessas em Cristo por meio do seu amor pactual por seu povo. Então a realidade da salvação nos mostra algo importante sobre Deus. E aí eu quero ressaltar também o versículo 1 carta de João 4,10, depois o 19. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E por fim, a quinta palavra, né, soberano. Deus é soberano. E isso está atrelado à ideia da consumação. As promessas de Deus a respeito de toda a terra, se enchendo do conhecimento do seu Criador, serão cumpridas em sua nova criação. Então o Deus da Bíblia faz promessas e as cumpre de modo soberano. Então nós precisamos saber que Deus continuará a cuidar de nós
os seus filhos e que seu cuidado permanente, né? O seu cuidado permanente, ele se fundamenta não na nossa fidelidade, mas sim na fidelidade dele. Então, se mudássemos os nossos pensamentos, ou se a gente perder de vista qualquer destes atributos aqui que nós falamos a respeito de Deus, ou tirarmos qualquer um desses pilares da cosmovisão cristã, nós mudaríamos a maneira de realizar o nosso trabalho, né? A fidelidade às Escrituras exige que falemos sobre esses assuntos com clareza e com autoridade. Então, nós nada entenderemos da Bíblia se nós não entendemos o Deus a respeito do qual ela fala, né? Então, o nosso entendimento do que a Bíblia ensina a respeito de Deus é crucial. Nós temos visto que o Deus apresentado na Bíblia, ele é criador, santo, fiel, amável e soberano. A cosmovisão bíblica se fundamenta nos pilares criação, queda, redenção, consumação. A teologia bíblica, ela leva em conta, considera este todo, esta história muito bem contada. A tarefa é desafiadora, né? Ter essa visão global das Escrituras leva tempo. Então nós precisamos ler a Bíblia diariamente e ler toda a Bíblia. Não só a parte que você gosta, não só Salmos, né? Mas ler Levítico, ler Números, ler Deuteronômio, ler o todo, entendendo, né? Agora percebe como estes livros que são difíceis até a leitura, eles vão fazer mais sentido se você colocar na ordem e entender que tem uma história sendo contada ali, que tem a ver com Deus se revelando para nós, separando um povo, com propósitos de receber toda a honra e glória, né? Uma história com começo, com meio, com fim, né? Então, o bom nessa tarefa árdua que nós temos, e difícil, é que nós somos um corpo em Cristo, né? E Deus usa o corpo para a edificação, uns ajudando os outros. E cada um de nós está num estágio, cada um de nós tem dons e talentos que foram dados por Deus, nós precisamos ter paciência, mas fato é que eu e você, cada um de nós temos responsabilidades por buscar entender esta história como um todo, né? Saber só um pedacinho de uma história não produz vida em nós mesmos, né? Então é um grande desafio, mas uma igreja saudável é aquela em que os pastores e os membros possuem uma visão correta e completa sobre Deus, sobre o ser humano, sobre a salvação, sobre a própria Bíblia. E se isso não fosse importante para a igreja, então Deus não nos teria deixado a Escritura. Toda ela, né, como Paulo vai alertar Timóteo ali, toda ela é útil para o ensino, para a repreensão, né, para o crescimento, para a edificação do corpo de Cristo. Então, uma igreja saudável, ela vai priorizar a totalidade das Escrituras, o fato dela ser global, o fato dela contar uma história que que diz respeito à glória de Deus e à revelação do próprio Deus a respeito de quem Ele é. E note então que tudo precisa se encaixar tendo em vista a lógica dessa história. Então eu não posso pegar textos isolados ao meu bel prazer e recontar essa história para que as pessoas se sintam bem, para que as pessoas se sintam amadas, para que elas se sintam importantes. O objetivo da palavra de Deus não é esse. O objetivo é revelar um Deus todo-poderoso que no seu plano soberano aí resgatou o homem da sua queda e tem planos por toda a eternidade, né, para que a gente possa desfrutar da presença dele, entendendo quem somos. Então perceba, nós precisamos caminhar por isso, através da pregação expositiva, através de uma teologia que considera o todo. É um conceito simples, mas um conceito tão desprezado, né, por nós. Como que você despreza na prática? Você despreza quando não lê a Bíblia. Você despreza quando se contenta com a caixinha de promessas que você puxa um versículo ali, né? Então precisamos ter essa visão global. Leva tempo, mas começa lendo a Bíblia hoje que você chega lá, né? E todos nós juntos como corpo de Cristo vamos edificando uns aos outros e crescendo. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe a sua vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós clamamos pela Tua intervenção. Clamamos para que o Senhor nos dê uma visão completa da Tua palavra, um entendimento correto. Nos livra, Deus,
de tirarmos os versículos dos contextos para satisfazer o nosso eu, as nossas vontades. Queremos te obedecer. Tem misericórdia de nós, desta igreja, nos ajude a crescer, Pai, por favor. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Até hoje à noite e até semana que vem, então. Deus abençoe.